foi embora com outro nome para Minas Gerais. Talvez essa história de que Lampião tenha sobrevivido para Minas Gerais seja uma confusão, porque Senhor Pereira foi que realmente sobreviveu, foi para Minas. Aí as pessoas costumam misturar coisas e também parte muito do desejo, tipo, eu Sim, queria que Lampião tivesse escapado, então ele pode ter escapado, então ele escapou. Lampião não exatamente. escapou, Lampião morre na Grota do Angico. E quem falar o contrário disso é porque falta muito conhecimento do cangaço, entendeu? Exatamente. Ouviram algumas histórias, né? Inclusive, eu iria também te perguntar, hoje parece que você está mentalizando tudo, viu? Porque eu ia te perguntar, porque o pessoal estava começando a comentar e tal, eu estava vendo alguns stories pela internet que ele escapou, foi pro lado de, sei lá, Minas, aqui, Montes Claros, alguma coisa assim Eu do não foi de tipo. agora, não. Agora, porque tem internet, a gente encontra de vez em quando essa aberração. Mas na década em 38 já tinha gente dizendo nos jornais que Lampião tinha escapado. Em 40 eu encontrei referência, década de 60 referência, década de 80, 90, 2000. Ontem à noite eu vi gente dizendo que Lampião. Então, assim, isso é muito comum de personagens históricos. Essa semana saiu a notícia que um hacker tinha descoberto que Michael Jackson está vivo, está congelado e vivo, né? Isso que eu vi essa semana. De vez em quando Elvis aparece. Hitler é o que É. mais aparece, inclusive no Brasil. Acharam um velhinho, coitado. Tiraram uma foto dele. Eu digo, porra, coitado, velho. O cara na dele ali, no cantinho dele. Aí vem um cara, Super tira uma foto, bota, sossegado. aí bota na internet. Aí o povo começa a ir lá na fazenda dele. Porra, vamos lá ver Hitler. Então, não, não. Lampião, não tem nem debate. Ó, eu vou te dizer uma coisa que é bem engraçado. É, a primeira vez que chegaram para mim, eu estava numa palestra, tava palestrando, cara, isso há uns 10 anos. Aí, quer dizer, 10 anos? Não, tem mais. 2009, 2010, 2013, 13 anos. Eu tava palestrando e no meio da palestra surgiu uma pessoa e disse: Você tá dizendo que Lampião morreu na Grota do Angico em 38? E esse livro que saiu aí agora, Lampião, Duas Vidas, tal, esse livro tá certo. Lampião não morreu. Aí eu perguntei: é o que você sabe ou o que você quer? Lampião não ter morrido na grota. É o que eu quero. Então não vale. Porque não adianta só pelo que você quer. Eu também queria, eu falo bem assim. Eu também queria que Lampião tivesse sobrevivido. Eu não queria que tivesse matado nenhum lá na grota. Sabe pra quê? Pra eles contarem histórias. Imagina quanta história foi embora com o Lampião ali. Oh, Imagina quantos livros teriam sido escritos, quanta história nós teríamos ouvido do Lampião. Ah, tem que matar. Corisca, a mesma coisa. Veja, Dadá, sobreviveu. Imagina, caramba, velho, eu tenho uns 10 livros aqui que tem o dedo de Dadá. Então, assim, imagina se Corisco tivesse sobrevivido. Nós teríamos uns 50 livros só sobre Corisco, sobre sem dúvida. histórias. Então, o que é que acontece? Aí eu disse à pessoa: não estou sabendo do que você está me falando, mas eu vou me informar e vou colocar no Orkut, na época era Orkut. Eu vou fazer Uhum. uma postagem no Orkut e vocês vejam lá. Cheguei em casa, fui para a internet, pesquisei e encontrei esse livro. Uhum. Copiei a foto, a capa. Aí tem a foto do Lampião de Buritis na capa. Tem uma Uhum. foto dele, tipo uma foto 3x4 dele aqui. E tem uma foto de Lampião, virgulina, em cima. Aí o que é que acontece? Eu recortei e botei um ao lado do outro. E fui atrás de um oftalmologista e perguntei: leucoma é reversível? Aí ele disse, não, de jeito nenhum. Aí pronto, matei a charada, porque o Lampião que teria sobrevivido, ele não tinha leucoma. Hum. E o Lampião tinha. Ou seja, a foto do Lampião, do suposto Lampião que sobreviveu, tá com o olho bom, saudável. Eu Aham. entrei com algumas pessoas e disse, esse Lampião de Buritis, ele usava olho de vidro? Não, era o olho dele mesmo. Foi que curou, ficou melhor. Então, assim, ou ele obrou um milagre, ou eu li ao livro, não critico de jeito nenhum, porque cada um tem a liberdade. Eu nunca vou dizer que não deve ler, que não deve ver, que não deve existir. Exista.
Só que tem coisas boas no livro e tal, só que se perde nisso. E a maioria dos pesquisadores da história do cangaço, eles não estão preparados para ter essa conversa que eu estou falando agora, que Uhum. temos que ler tudo, temos que entender. Se surge, sei lá, na Bahia, numa cidade tal, a probabilidade de um cangaceiro ainda vivo. Por que que eu tenho que dizer que é mentira, ao invés de ir lá e tentar investigar, de ver documentos, Exatamente. conversar? Mas sabe o que é que falam? É mentira. Humilham a família, a família dizendo que eles são mentirosos, estão dizendo que só estão querendo dinheiro, só estão querendo se exibir. E aí eu vejo muito isso acontecendo, e ao invés de fazer isso, quem acompanha meu canal sabe, meu amigo, eu arrumo uma mala, entro em contato com a família, pode vir, meu filho, aqui a casa está aberta. No outro dia de manhã, pode ser onde for. Pode ser no Japão, eu bato lá. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Exatamente, porque você vai buscar a raiz de tudo, né? Assim, o conhecimento verídico mesmo, né? E não o que vai da imaginação das E pessoas. ainda erro pra cá. Cara, lendo muito, estudando muito, viajando muito, tendo conhecimento, tendo 23 anos de labuta, eu ainda erro muito. Imagina quem lê só o Wikipédia, velho. Wikipédia aí na vida. Sim, Não é, e não, não é que eu tô desmerecendo, sim. mas caramba, para onde vai eu debater cirurgia cardíaca com um cardiologista? Entendeu? Uhum. Que eu só sei que coração bate, bombeia sangue. Não sei nem o que é venoso, sangue isso, sangue aquilo. Não, minha área é outra. Mas eu vou debater. Aí eu vejo o povo na internet. Nesse tempo da pandemia mesmo, o cara é epidemiologista há 50 anos. O cara é médico, um médico como Drauzio Varela. O povo, cara, Drauzio é mentiroso. Um cara, o menino lá, eu esqueci o nome dele, caramba, que fez umas lives lá falando um monte de coisa, esqueci. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. O cara é PhD em biologia, microbiologia. O cara estuda isso, trabalha. Aí um Estuda a Zé vida Ruela, inteira, Átila, Átila, ele fez as lives, eu tudo. Quer dizer, o acompanho cara ele. da vida inteira é especialista naquilo ali. Aí um cara que começou a ler hoje, leu dois textos aí que encontrou na internet, às vezes até falso, até errado. Não, eu sei mais, porque minha opinião vale. Nós estamos vivendo uma época chamada pós-verdade. A lógica é penso, logo existo, né? E, na verdade, as pessoas hoje acredito, porém é verdade. Ou seja, querem pegar apenas o seu acreditar ou o seu querer e transformar numa realidade. Eu quero que o Lampião tenha sobrevivido, então a história tem que mudar. Isso lembra muito, Exatamente. sabe o que? O livro de Orwell, o 1984, com o ministério lá, que tratava a questão histórica da verdade, onde o ministério chegava e dizia assim, a partir de hoje, os livros históricos, todo mundo tem que debater que Lampião está vivo. E agora tem que estar, mas passa a estar vivo. Não, mas ele morreu. Não, o departamento, quem for contrário vai preso. Então, agora os livros, as provas, tipo assim, Lampião morreu em 28 de julho de 1938, verdadeiro ou falso? Tem que dizer que é verdadeiro para agradar as Agrada. pessoas que querem aquilo. A verdade é uma. A história é calcada em uma única verdade. Porém, pode ter várias interpretações. Como é que a história pode dar margem a várias interpretações? Simples. Grota do Angico. Lampião toma um tiro. Sila vê todo o acontecimento. Ela narra de uma forma. João Bezerra narra de outra forma. Sandes narra de outra. Sim. A Juriti, que atirou ainda e viu o acontecimento, narrou de outra. Angelo Roque não estava lá, mas soube do coiteiro do acontecimento, já vai narrar de outra forma. Cada um narra de uma forma e não quer dizer que todos estejam errados ou todos Sim. estejam certos, mas cada um acaba dando seu parecer sobre o acontecimento. É como você ter, por exemplo, o número 6 e uma pessoa está numa ponta, outra está na outra. E um diz 6, o outro diz 9. Os dois estão certos, depende do ponto de vista, entendeu? Eu Mas sei bem como é que é isso, porque eu tenho dislexia. tem dislexia, então tem mais. É isso, eu sempre falo.
para as pessoas. Por exemplo, eu comecei um estudo agora, que é análise do caso Lampião, da morte de Lampião na grota, Uhum. pela ótica de todos que sobreviveram. Eu estou em busca dos depoimentos de todos, dos volantes, dos coiteiros, dos barqueiros, de quem esteve lá, para Uhum. montar uma espécie de quebra-cabeça para a gente ver por todos os ângulos. Uhum. Porque às vezes você só vê um depoimento, por exemplo, só vê pela ótica de Sila, aí ela não cita que tinha um volante do outro lado, por exemplo. Aí, como você só quer ouvir a versão de Sila, você acha que aí quando o outro volante falar, eu estava atrás de uma pedra em tal lugar e atirei em tal cangaceiro. É mentira que Sila não disse. Às vezes ela não viu. Sim, Ela não com tem certeza. obrigação.